não preciso falar meu corpo para ele. Ele sabe que houve um corte aqui, ele já manda ali os soldadinhos ali, né? A agulha, a linha ali, já vão começando a tecer ali e já vai fechando. Isso é na mesma hora, por isso que a gente tem que lavar, né? Tem enfermeira aqui, né? Sabe que se tiver alguma bactéria, ele vai tecer, ele vai fechar ali o corte. Ele já faz isso, é automático. Eu não preciso dar ordem para o meu corpo, quando eu como alguma coisa, para ele fazer digestão, não é verdade? Você fala para o seu corpo, agora você joga esse ácido aqui, agora você amassa ali um pouquinho. A gente não fala, o nosso corpo é independente de nós. Independente. A digestão, a batida do coração. Quem que manda o coração bater? Alguém aqui manda? Não manda. O nosso aparelho circulatório. Gente, tudo isso funciona independente. Né? Eu estou aqui sentada aqui, estou cantando louvor e meu corpo está funcionando independente da minha vontade. Eu não consigo. Né? Diz que lá na Índia lá tem uns caras que conseguem diminuir as batidas cardíacas e tal, mas é muita concentração, é exercício. Você não consegue. Não consegue. A sua respiração, não é? Você pode até falar assim, eu vou segurar, não vou respirar. Daqui a pouco você vai... Não é? É involuntário. O seu corpo funciona sozinho. Olha que bênção. E eu queria ter feito um vídeo, né, para agradecer à igreja. E tão lindo que eu tenho visto os irmãos recebendo de Deus. A nossa ideia é criar um povo livre, dependente do Senhor, da forma que Ele colocou, recebendo a direção do Espírito Santo. Cada um de nós temos isso. E aprender a receber ali em Deus. E aí eu vejo o corpo de Cristo funcionando, não é? Como o Kleberton, que pregou outro dia. Ninguém precisou falar para ninguém, né? Uma situação aí que quiseram dar uma ajuda e o corpo funcionou, não é? Sabe por quê? Que cada um já sabe. E assim também é o corpo de Cristo. Da mesma forma que o nosso corpo funciona, assim, cada parte do nosso corpo já sabe o que tem que fazer, o corpo de Cristo é assim. Porque existe o cabeça, que é Jesus. Né? O nosso cérebro comanda tudo isso, né? No nosso corpo. E o cérebro do corpo de Cristo é o Cristo. Ele é o cabeça. E aí cada um já sabe o que tem que fazer. E isso é lindo. Aí eu vejo essa cesta aqui, cada um já sabe o que tem que fazer. Não é? Chega na hora da oferta aqui, cada um sabe o que tem que fazer. Achei tremendo também que o Marcos falou, e é uma verdade. Ele falou assim, para ofertar aqui tem que ser crente. Tem que crer, tem que entender, tem que fazer parte do corpo, porque daí já sabe o que tem que fazer. Já sabe. Da mesma forma aqui que eu cortei, ó, depois já parou de sangrar, agora já estou vendo aqui que, gente, já está cicatrizando. Quando alguém do corpo se machuca, né, daí junta os soldadinhos, vai lá e acudiu, não é assim? Gente, é assim que essa igreja está funcionando. E olha que bênção que é isso. Que bênção. Que alegria que ali o Alessandro vai lá e já reúne ali, ele já colocou o que um pode ofertar, o que outro. Aí pronto, está ali. E alguém vai receber, vai ser alimentado. E mesmo na parte emocional, não é? Já sabe. Um irmão olha ali e fala assim, tal pessoa não estava bem hoje. Mas aí fala assim, pastora, eu liguei para tal pessoa porque eu senti que ela não estava bem. Olha que lindo isso, irmãos. Não depende de mim e do Sérgio
Eu vejo assim, isso fluindo naturalmente e as coisas acontecendo. Não depende de mim e do Sérgio falar, né? Você tem que ofertar. Vai lá e faz isso. Não. Sabe por quê? Porque o cabeça que é Cristo tem feito aquilo que precisa ser feito na vida de cada um, porque cada um aqui está com o coração aberto e tem o Espírito Santo e está entendendo esse processo. E isso é muito tremendo. É um corpo que naturalmente começa a funcionar e não é peso. Não é peso. Não precisa ser cobrado, né? Estômago faz digestão. Não, já sabe. Já sabe o que tem que fazer. E isso é liberdade no Espírito. Isso é liberdade em Deus. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos colocado assim a diferença que é a instituição igreja e que é o corpo de Cristo. Aqui na igreja a gente pode ter um monte de coisa, gente, como tem, né? Tem a salinha das crianças. Daí uma professora vai dar aula, outra vai dar aula, é a organização aqui. Mas só no corpo de Cristo é que faz isso com liberdade, com amor, porque entende que a criança precisa ser instruída na palavra. E isso é tremendo. E a gente vê, não é, meu bem? A gente vê isso fluindo aqui na igreja. E isso, irmãos, é tremendo. Eu só posso agradecer ao Senhor. Agradecer por tudo que aconteceu aqui durante esse ano, não é? Na pandemia, o pessoal falava assim, vamos fazer um culto clandestino. O pessoal já sabia que tinha que fazer, não é, pastor? É uma parte do corpo que sabe que tem que ser suprido. Isso é uma parte. E isso é muito bênção mesmo, muito bênção. E a igreja não parou, e a igreja fluiu, e as pessoas foram supridas, né? Foram feitas cestas. Quando nós anunciamos no grupo a necessidade do pastor Samuel, porque talvez aqui alguns não saibam, o que aconteceu? As pessoas que moram na rua ficou sem ter nem lixo para comer. Ninguém para dar um marmitex, porque estava tudo fechado. Então, eles correram para as instituições. Pastor Samuel ficou agoniado, porque lotou de gente lá. E ele falou assim, eu não tenho comida para essas pessoas. E aí nós lançamos aqui, irmãos, começou a chegar. Gente, foi muito lindo o dia que nós colocamos aqui, que ia entregar, que o pastor Samuel precisava vir buscar, porque no dia seguinte, aqueles homens não tinham o que comer. E já pensou dar café da manhã, almoço. Todo mundo aqui gosta de um lanchinho da tarde, né? Não seja um cafezinho ali, né? Então, a gente pensa nisso também. E o jantar. Eram 30 homens que estavam lá. Aí você pensa, quanto que é? De arroz, de feijão, de carne, para 30 homens. Café da manhã, almoço, lanche e janta. Eu sei que foi chegando. Foi chegando caixa. Teve pessoa que fosse receber uma doação em dinheiro. Aí o Alessandro foi lá e comprou aquilo que estava faltando. E saiu um carro daqui cheio, e depois o Alessandro ainda levou, né, mais uma quantidade, e foram supridos. Olha que tremendo. Porque foi colocada a necessidade como um corte aqui da minha mão, né? Houve uma necessidade, todo mundo se movimentou. Correram nos vizinhos, nos conhecidos, e pronto. Foi chegando aí, né? Eu sei que teve pessoas aqui, por intermédio da igreja, soube, foi lá no MAC e fez uma compra. Uma compra de um monte de coisa. Isso é corpo, irmãos, isso é corpo. E sabe como que o corpo funciona? O corpo funciona feliz, voluntário, natural. E é
dessa forma que o corpo de Cristo funciona, porque cada um de nós temos o Espírito Santo para trazer essa leveza em servir ao Senhor, servindo o próximo. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. A gente tem visto isso no coração de cada um aqui da igreja. Esse trabalho, né? E o corpo, eu vejo um corpo funcionando feliz e voluntário. Amém? Dentro disso, né, quero orar aqui. O Sérgio estava falando aí de mais uma alma, né? Eu penso assim, né? Às vezes a gente sai distribuindo sementes, né? E a gente nem sabe onde brota. De repente a gente vê um aqui numa igreja, outro lá na outra igreja. Nós precisamos ser semeadores, né? E fazer aquilo que Deus nos manda fazer, irmãos. O Espírito Santo toca no seu coração para fazer alguma coisa, vai lá e faz. Às vezes é uma visita no hospital, às vezes é um telefonema, às vezes é uma compra mesmo, às vezes é pagar uma conta de luz, às vezes é pagar uma conta de água, eu não sei. Qual o caminho que o Senhor vai colocar para alcançar alguém? E nós estávamos conversando a respeito das oportunidades que o Senhor dá, né? Eu estava conversando lá com o Darcy, meu irmão, e ele estava contando de um rapaz que usa droga e vive lá, ele sempre dá uma conversa, às vezes dá um dinheiro e fala para o cara assim, ó, estou te dando dinheiro, você sabe o que você vai comprar. Você vai comprar droga ou você vai comprar uma Marmitex. E aí sempre ele tem um bom conselho, uma boa conversa. E eu falo assim, todas as vezes esse rapaz tem uma oportunidade de escolha, não é? Aí nós falamos também de um rapaz que veio atrás do Sérgio, pediu para internar, né, bem envolvido com droga. E o Sérgio, a Alessandra aí se movimentaram, arrumaram uma vaga, levaram esse rapaz. A família, gente, já estava assim, passada, né, bem? Eles não queriam nem escutar falar o nome dele, né? E aí o Sérgio levou, ele ficou bem, né? Até entrou em contato com a família. E aí ele sumiu de novo da instituição. Ele não teve mais uma oportunidade. Então, não desista de ninguém. Eu sempre coloco isso aqui na igreja. Tem a palavra que Jesus falou. Guarde isso no teu coração. Nenhum daqueles que o Pai me enviar, eu lançarei mão. Coloque isso no teu coração. Pode ser esse que foi lá 50 vezes já, e você já ajudou e ele não muda de vida. Se ele está indo lá, é porque Deus está enviando para você. E Deus está dando mais uma chance, porque do jeito que Deus dá chance para mim todo dia, me dá oportunidade todo dia, Deus quer fazer isso com todos os filhos. E você pode ser essa mão de bênção estendida. Mais uma oportunidade para essa pessoa. Seja mais essa oportunidade. E nenhum, irmãos, nenhum daqueles que Deus te enviar, se te enviou é para você. Tá? Aquele que está, sei lá, pedindo um Marmitex, está precisando de uma ajuda, precisando de internação, precisando mesmo que põe dentro do carro e leve para algum canto, não sei. Mas esteja com o seu coração disponível, que o Espírito Santo... E você vai ser essa mão estendida. Você vai ser essa mão de bênção. Eu quero que abram comigo lá em Gálatas 10. Hoje é dia de ceia, né? Quis falar bastante do corpo, porque a ceia é uma comemoração do corpo de Cristo. De pegar ali aquele pedacinho de pão... E cada um que tem uma parte no corpo de Cristo, faz parte, o mesmo corpo, o mesmo sangue. Atos 10. Atos 10. Eu vou ler toda a história aqui, tá bom? É uma história muito linda de Deus
dando oportunidade para esse coração de Cornélio, né? Um coração quebrantado. Diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Imagina, irmão, você está orando, né? E aí aparece um anjo, né? Olha que coisa tremenda essa passagem. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? Mas ele teve a sensibilidade de ver que era de Deus. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Irmãos, Cornélio estava ali orando, não é? Cornélio não era judeu, aqui não fala de uma religião, ali só existia o judeu. Cornélio não tinha nada a ver, e Cornélio tinha um coração quebrantado, e do jeito dele, ele orava a Deus lá na casa dele. Ele falava com Deus. Aí o anjo aparece e dá uma direção para ele, do que ele tinha que fazer. Na mesma hora, ele obedece. Ele entendeu a mensagem do Senhor, e fala aqui: e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou os 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Ele obedeceu a Deus ali. Deus falou uma vez, ele já entendeu que era Deus. O coração dele estava sensível, quebrantado, livre para entender o que Deus estava pedindo. E no dia seguinte, indo eles, a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro, aí Pedro estava lá, no terraço para orar. Quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Uma vez um anjo falou com Cornélio, e 3 vezes Deus precisou repetir essa visão com Pedro. E é tão tremendo isso, irmãos, porque Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro, ele andou com Jesus.
E Pedro precisou 3 vezes entender o que Deus queria, por causa de conceitos criados dentro do coração dele. Conceitos de religiosidade, de doutrina. E ele, pensa bem, o próprio Deus falando e ele rebatendo com Deus na doutrina dele. Não, isso daí não. Não, isso daí não. Isso daí não pode, Deus. Na minha igreja isso não pode. Deus da minha igreja não é assim que funciona. Não. 3 vezes o Senhor insistiu com Pedro. Né? E aqui fala assim, 17, né? E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procuras. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que lhe chamasse à tua casa, e ouviste as tuas palavras. Então, chamando-os por dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Pedro levou algumas pessoas. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio sabia que tinha algo especial de Deus para ele. Convidou os vizinhos, amigos, né? Tinha uma turma lá. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Isso é tremendo, né, irmãos? Porque Pedro aqui ele se colocou numa posição não superior, né? Digno ali de uma adoração, de um recebimento especial. Ele falou assim: não, eu sou homem igual a você, não precisa nada disso. No 27 diz assim: e falando com ele, achou muitos que ali se haviam juntado. Olha, tinha uma turma lá, né? E disse-lhe: vós bem sabeis, olha o que Pedro fala, irmãos, pensa bem. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Né? Pedro chega na casa de Cornélio e fala assim: ó, né, você sabe, né, que não é para mim me misturar com você, mas Deus falou. Né? Porque ele ainda não estava entendendo. Ele ainda estava preso em alguns conceitos ali. É que Deus mandou, né? De repente, não sei o que Deus está querendo, né? Mas Deus que me mandou. Né? Mas não é normal isso. Né? Pelo que, sendo chamado, vim contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, e falou, né, envia então a Jope, chama lá Pedro e tal. No 34 fala assim: abrindo
E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui, Pedro entendeu, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aqui, Pedro conta aí a história de Jesus, o Salvador. Pedro andou ali com Jesus, e aqui a impressão que eu tenho é que daí que ele entendeu a salvação de Jesus para todos, e que todos estavam incluídos. E aí ele conta a história de Jesus, e todos na casa de Cornélio são batizados, recebem o Espírito Santo e servem ao Senhor. Hoje aqui, como corpo de Cristo, irmãos, cabe a nós termos o nosso coração sensível. Não excluir pessoas. Não colocarmos empecilho para incluir pessoas no corpo de Cristo. Nós precisamos nos despir de conceitos e preconceitos, de doutrina, de instituição igreja. Nós precisamos buscar do Senhor isso, para que a gente possa ter liberdade de incluir pessoas. Ah, mas aquele há tanto tempo. Não adianta. Adianta, irmãos. Adianta. Adianta. O Senhor está dando mais uma chance para esse. Em todo tempo o Senhor quer salvar. E a ideia do Senhor é que ninguém se perca e todos venham ao conhecimento da graça. Por muito tempo nós colocamos regras para que as pessoas entrassem, né? E tem uma palavra que fala assim, lá dos escribas e fariseus, que eles não entram e não deixam que outros entram. Nós precisamos incluir pessoas. Nós precisamos falar do amor de Cristo. Todos nós somos irmãos. Tem muito Cornélio por aí para entender que é irmão, que é filho de Deus. Entender Deus como Pai. E cabe a mim e a você. Quando o Sérgio fala aqui assim, uma alma, eu acho que é difícil a gente saber quem é que a gente ganhou para Jesus, não é? Que, no caso, eu falo assim, eu orei 4 anos pelo Sérgio, mas teve tanta gente que orou, que deu palavra, né? Então, tinha a capitã do Exército da Salvação, que me acompanhava na igreja, às vezes ela ia em casa, né? E ela estendia a mão, né? E orava um monte. Depois que ela saiu, o Sérgio falava assim, você que mandou ela orar assim. Ai, daí arrumava uma confusão, né? Arrumava uma confusão. Então, foi eu? Não, a capitã orou, minha irmã, o Julião, a Maure, né? E talvez até outras pessoas que eu nem sei, que deram uma palavra, né? Lembra aquele Newton, que é sempre lá no restaurante? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser cristãos. Olha que coisa linda, irmãos. Ser cristãos. Viver como Cristo. Pedro andou ali com Jesus e viu a ação de Jesus com a mulher samaritana. Viu a ação de Jesus com Zaqueu. E aí, quando fala ali do Cornélio, Deus precisa falar para ele 3 vezes. Não é? Não é possível. Aquela pessoa vai para a minha igreja, não vai dar, Deus, né? A impressão que eu tenho. Pedro fala assim, não, Deus, está errado. Está errado. Aquela pessoa não cabe ali. E eu quero dizer para vocês que Jesus nivelou a humanidade. Ele morreu por todos. E tem muitas pessoas aí que a gente só precisa contar isso para ela. Só contar. Para ela entender que ela faz parte do corpo. Ter essa disposição.
Pedro foi lá e contou. Existia um coração quebrantado. Existia um coração que servia a Deus. E todos foram batizados. E todos foram incluídos. E todos fazem parte desse corpo. Como falou, o tempo passa rápido, né? Passa rápido. Às vezes eu lembro assim, eu e o Sérgio, né? Parece, né, amor? Estava namorando, agora a gente já é vô. Daí eu vejo ontem a Valentina pulou no nosso meio, lá na cama, ela está enorme, né? Uma netona já, que não dá mais para dormir no nosso meio, né? Bem, se ela vai dormir no nosso meio, ou eu ou o Sérgio sai da cama, vai dormir em outro lugar, porque não dá. Nós três não cabe mais. Mas a vida passa rápido, mas acontece muita coisa no nosso dia. E nós não podemos desperdiçar esse tempo. Nós temos que refletir Jesus. E o mundo vai estar cada vez mais difícil. E a solução, irmãos, não está no governo. A solução não está na vacina. A solução não está lá naquela lei que estão tentando fazer. A solução não está na moradia que estão tentando fazer, expandir o hospital, arrumar escola. A solução não está nisso. Isso faz parte da nossa vida. A solução está em Jesus, o Cristo. E se nós não falarmos, quem vai falar? E não é pelo muito falar, né? É pelo agir. As pessoas veem como que você trata as pessoas do seu lado. Vê o patrão que você é, vê o funcionário que você é, vê o marido que você é, vê a esposa, vê o pai que você é, a pessoa que você é. E isso é o testemunho. Por isso que Jesus falava lá muitas vezes, né, que ele curou, que ele fez, e ele falava assim, não conta para ninguém. Tipo assim, vive a sua vida, que vão ver a mudança. Amém, irmãos? Que a gente possa orar, participar da ceia do Senhor hoje, com a convicção de fazer parte do corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Onde, como o Sérgio falou, se tem algo ali que é para você fazer, você entender que o mesmo Espírito que habita na minha vida, no Sérgio, no pastor Marcão, na Bel, está acessível a você 24 horas por dia. Porque o dia que você falou sim para Jesus, esse Espírito fez de você igreja. Ele mora em você. E onde você vai, você leva a igreja. Que você seja a igreja. Que você seja a presença de Jesus na vida das pessoas que ainda não têm. Até que eles recebam o Espírito Santo. Que você seja essa palavra, esse amor, esse cuidado. E que você saiba que você faz parte desse corpo. Né? Esse pão partido tipifica o corpo de Cristo. Né? Esse sangue derramado, esse vinho tipifica o sangue derramado, que foi pela minha vida e pela sua vida. Quando Jesus diz, você quer vir após mim? Pegue a sua cruz e siga-me. Essa cruz, ela representa salve outros. Pegue a sua missão, salve outros. E isso é motivo de alegria, amém? Vamos ficar de pé? Pai eterno, te louvamos pela tua palavra, Deus, que é tão clara. Te louvamos porque, às vezes, a gente está tão preso em coisas, mas da mesma forma que o Senhor fez com Pedro, o Senhor faz com cada um de nós. O Senhor desenha. O Senhor desenha para que a gente entenda. E aí o Senhor repete uma vez, o Senhor repete outra vez, e a nossa teimosia, e o Senhor repete a terceira vez, e a gente vai caminhando sem entender, e o Senhor vai lidando com a gente, até que a gente entenda.
até que a gente entenda e possa revelar o seu amor puro, seu amor livre, seu amor sem cobrança. Deus eterno, estamos com o nosso coração diante de Ti. O mundo está um caos e pela Tua palavra sabemos que o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta para tudo isso. Não é João Dória, não é Bolsonaro, não é entrar um partido, sair outro, não é isso. Seu povo sempre viveu bem debaixo das Tuas mãos. Teu povo sempre prosperou no deserto, independente de guerra, independente de qualquer coisa. O Senhor sempre cuidou, porque dependemos de Ti. Esse tempo é passageiro e nós somos eternos. Já já tudo isso acaba e as almas precisam ser restauradas e entender que existe um Pai. Faz de nós instrumento disso, Deus. Que nós possamos nos desprender, que nós possamos ser realmente livres e honrar o que Jesus fez por nós. Obrigado, Deus, porque participamos do Seu corpo. Obrigado porque tudo para nós é leve e suave, porque fazemos em liberdade do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bênção, né, irmãos? As coisas do Senhor é bem leve, né? Glória a Deus.